Vou começar, tá bem? Beleza. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária. Estamos de volta depois de um período de descanso. A Terça Literária é o seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês, depois desse nosso período de descanso, e também, claro, as boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje. Boa noite, pessoal. É um prazer a gente estar de volta, ver os amigos aqui presentes, como a gente tem visto no último, acho quase um ano e meio, né, Rogério? Um ano e meio, mais ou menos, que a gente tem feito a Terça Literária, né? Eu queria só fazer uma menção que eu acho que a gente não pode deixar de fazer hoje. Hoje, a Marielle estaria fazendo 42 anos, então eu acho que nós, como entidade, nos sentimos obrigados a lamentar que até agora nada tenha sido feito com relação à morte dela. Ninguém tenha sido julgado, ninguém tenha sido acusado, quem matou Marielle e por quê. Então, eu não poderia deixar de citar isso. E dar um abraço ao meu querido amigo, meu irmão, meu parceiro, vocês talvez não saibam, mas o Edmar é um dos meus amigos mais queridos, é um amor muito grande e eu fico muito feliz de ter ele aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Edmar. Obrigado, Ricardo. Agradeço pelo seu carinho aí, já emendo que é recíproco, viu, camarada? Você é meu irmãozão querido do coração. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, com todo mundo que está presente. E agradeço de coração, é uma honra estar aqui. Agradeço demais pelo convite. Obrigado. Obrigado. As entrevistas da UBE acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas, como está acontecendo neste exato momento. Acontecem pelo Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. Nosso entrevistado de hoje é Edmar Monteiro Filho. Ele recebeu diversos prêmios literários como contista. Vou falar todos aqui. Prêmio Guimarães Rosa, da Rádio França Internacional, Prêmio Cruz e Souza, da Fundação Catarinense de Cultura, Prêmio Cidade de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura de BH, e o Prêmio Luiz Vilela, da Fundação Cultural de Ituiutaba, também de Minas Gerais. Foi segundo colocado no Mapa Cultural Paulista, edição 99, categoria Contos. Publicou vários livros. Então vamos lá. De poesia a lápis e Alma Úmida. Publicou as coletâneas de contos Aquários, As Vésperas do Silêncio, Que Fim Levou Rick Jones, O Rei Condenado à Morte e Outros Contos e Atlas do Impossível. Publicou também a novela Azande, espero ter dito corretamente o título, e publicou o romance Fita Azul, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2012, na categoria Livro do Ano. Ele também coordenou oficinas literárias em várias cidades do país e participou dos programas Viagem Literária, da Secretaria do Estado da Cultura aqui de São Paulo, e Literatura Viva, promovido pelo SESI. Há 9 anos publica a coluna Lereias. Assim, falei certo, Edmar? Ou é Lereias? Lereias. Lereias, perdão. Lereias, no jornal A Tribuna de Amparo, com artigos sobre artes e literatura. Você é muito bem-vindo aqui hoje, Edmar. A gente faz assim, teu entrevistador é o Ricardo,
Ele te entrevista por cerca de 45, 50 minutos, e aí a gente abre para as perguntas do pessoal que está aqui na sala e para o pessoal que está no YouTube. E aproveito para dar uma boa noite àqueles que estão nos assistindo pelo YouTube também. Boa entrevista. Obrigado, Rogério. Bom, antes de começar, eu queria mandar meu beijo para a Raquel, que acabou de chegar, para o meu querido irmão Nicodemos. Nicodemos. E para o meu querido amigo Walter Rogério, que chegaram depois. Um beijo para vocês três, tá? Boa noite, boa noite. Edmar, você nasceu em Amparo, a gente estava conversando ainda há pouco, né? Como o nosso querido Marçal Aquino, que entrevistamos há pouco tempo, e criou-se na cidade. Como foi o primeiro contato seu com os livros? O impulso de ser escritor nasceu como e quando? E as referências descritas no conto Que Fim Levou Rick Jones, do livro que levou o mesmo nome, publicado em 2010, são um pouco do que possibilitou a sua literatura? Então, Ricardo, na verdade, só uma retificação, né? Na verdade, eu sou paulistano. Ah, eu nasci em São Paulo. Mas você se criou em Amparo, né? Ou não? Eu vim muito cedo para cá, então eu sempre me considerei mais amparense do que paulistano, né? Tá. Uhum. E eu tive muita felicidade. Eu acho que uma felicidade muito grande que a gente pode ter é a de poder saber logo cedo na vida aquilo que quer fazer, né? Então, para mim foi muito claro desde cedo que eu queria ser escritor, né? Estou tentando até hoje, mas desde cedo soube o que eu queria fazer. E para mim as facilidades se deram por conta do fato que eu sou filho de professores, né? Meu pai se formou em literatura, a paixão dele, né, era literatura greco-latina, mitologia. Ele era um cara que gostava e apaixonado por livros, né? Minha casa sempre foi forrada de livros por todo canto. Minha mãe foi professora, hoje ensino fundamental, né? Mas, então, eram pessoas assim que sempre incentivaram a mim e ao meu irmão a gostar de ler, a gostar de livro, né? Então, eu sempre fui apaixonado. Foi fácil, né? Porque a diversão que a gente tinha, para mim, era o livro. Sempre gostei muito de ler e eu acho que a vontade de ser escritor nasceu um pouco pelo desejo de provocar nas pessoas os mesmos sentimentos, as mesmas sensações que eu tinha no contato com os livros. Muito livro... Meu pai gostava muito de livro de fantasia, fantástico, livro fantástico, né? Mitologia, essa onda toda, mas muita coisa de fantasia, né? Histórias, conto de fada, contos dos irmãos Grimm, desde cedo ele colocava para a gente ler. Então, essa coisa do fantástico, da fantasia... Houve uma mediação, Edmar, assim? A tua primeira leitura foi mediada por ele, assim? Sim, ele sempre indicou as coisas, sabe, Ricardo? Ele dava os livros na mão da gente, lê isso aqui que você vai gostar, lê aquilo outro, muito clássico, né? E em casa, vamos dizer, essa fartura, a gente pode dizer, né? De leituras disponíveis para a gente, ajudou bastante. Tanto que eu comecei a ler muito cedo muitos textos que tive muita dificuldade para compreender, na verdade, né? De absorver. É lógico que isso me fez muito bem, mas você... Nivelou por cima, né? Nivelou por cima. Mas eu fico pensando, eu tive que reler depois uma série de coisas, tipo Dickens, Olá, Flaubert, essas coisas, Dostoiévski, né? Ler Crime e Castigo com 13, 14 anos, né? Quer dizer, na verdade, aquilo vamos dizer, é um fermento muito poderoso, muito bem-vindo, né? Para quem quer se exercitar nisso depois. Entretanto,
há necessidade de você voltar a esses livros depois para você tentar absorver minimamente aquilo que está lá, né? Porque quando você tem 13 anos... E nessa questão que você falou a respeito do Rick Jones, é um continho que eu gosto demais, porque... Eu gosto muito, até porque eu acho que a gente se aproxima muito ali. Ali você tem referências, Vic Morrow, você tem o Batman, que quando eu leio, eu sei do que você está falando. Eu também gostava, o sargento, né, do combate, o Vic Morrow, né, quer dizer, então eu também acompanhei isso, eu também vi isso, né? E eu acho que essas referências também estão na minha literatura, né? Você sabe que, na verdade, essa história é interessante porque esse conto, ele é, assim, ele é muito querido para mim, né? Primeiro que na capa do livro está uma foto de infância, né? Tem até um livro aqui, ó, até deixei Eu ele tenho aqui, aqui. ó, aqui. E aí, ó. Essa fotinho que não dá para a gente ver, e somos eu e meu irmão brincando no quintal de casa lá, né? Montado num cavalinho de pau sem cabeça, né? Ele ficava lá correndo pelo quintal, lá montado em cavalinho de pau, dando tiro para baixo para cima, uma bobagem sem fim, né? Mas só que para a gente era divertido demais, né? E o meu irmão, ele incorporava esse personagem, que era o Rick Jones. Ele era o cowboy, né? O Rick Jones, ele incorporava essa figura e ele, todo dia, cada dia da brincadeira era um episódio. Olha que legal. Então, esse é o episódio 1, ele ia começar a brincar e falava, episódio 1, e aí contava as histórias e ficava brincando, ele sempre sozinho, né? Não deixava eu brincar junto com ele, eu ficava só observando, né? E ele incorporou esse personagem aí, e aí o que ele traduzia, né? E que eu tentava traduzir também nas brincadeiras, eram os filmes de faroeste que a gente assistia, né? E na televisão tinha lá o Lancer, tinha lá o Bat Masterson, tinha o Bonanza, Big Valley, essas coisas. Meu pai adorava faroeste. Meu pai, o Homem de Virgínia, tinha esse O também, Homem né? de Virgínia, isso aí. Meu pai adorava faroeste. Então a gente via muito faroeste em casa. E aí virou que meu irmão incorporava esse personagem aí também, né? A gente via esses seriados na TV e tentava transportar isso aí para as brincadeiras depois. Até que ele resolveu resolveu crescer. Eu herdei o equipamento dele de faroeste. Bem bacana, né? Porque o chapéu dele era melhor que o meu, então foi bem... Mas essas referências estão aí, Ricardo, justamente por uma questão afetiva mesmo, né? É gostoso a gente poder falar claramente das coisas que a gente viveu, né? É muito gostoso, é muito prazeroso, né? Na literatura isso aí. Muito legal. Transformar o passado em ficção, né? Nossa, bom demais. Você, Edmar, em determinado momento, abandonou o Banco do Brasil. Eu sei que você trabalhou no Banco do Brasil, você prestou concurso, foi funcionário do Banco do Brasil. Isso está, de certa forma, essa experiência retratada no romance Fita Azul, né? A gente vê um pouco dessa experiência. E a partir daí você foi se dedicar aos estudos, né? Voltou, eu tenho a impressão, eu estou fazendo uma suposição, né? Voltou aos estudos, pôde se dedicar mais ao fazer literário. Como que foi essa passagem? Como que você, vamos dizer, de funcionário do Banco do Brasil conseguiu se libertar disso e virar quase que só escritor? Então, é interessante o que aconteceu, né? Porque, na verdade, eu me formei muito cedo em ciências biomédicas. Me formei em ciências biomédicas aí em São Paulo, na Paulista de Medicina, né? E aí, eu queria ser cientista, eu queria ser escritor, mas eu queria ser cientista para segurar a onda financeira, né? E escrever história, né? Quando chegou no momento de, vamos dizer,
pensar profissionalmente como escritor, né? O meu pai começou a botar um pouco de areia nessa história. Falou, mas... Porque meu pai escrevia poesia também, meu pai era um pouco triste pelo fato de não ter podido Se fazer, dedicar só a se isso. dedicar a isso, a estudar e ensinar literatura e escrever, né? E ele foi funcionário público a vida inteira e isso mexeu muito com ele, sabe? Deixou ele um pouco triste. E eu tinha isso aí comigo, né? Mas ele falou para mim, olha, vai ser difícil. Você tem que arrumar uma profissão aí, faz uma profissão, vai segurando a onda, tal. E eu segui um pouco esse conselho. Aí fiz ciências biomédicas. Só que daí, quando eu me formei, eu também não conseguia emprego. Estava difícil demais, né? Fiquei quase um ano desempregado. Até que um dia ele chegou para mim, né? Falou, escuta, tá muito legal aí, mas, né? Até quando você vai ficar aí E aí? procurando? Né? Aquela pressionada, né? Aquela pressionada. Que, na época, eu fiquei extremamente magoado. Né? Nossa, imagina, meu pai estava me expulsando de casa, né? Nada disso, né? Ele simplesmente falou, vai trabalhar, camarada, não vai ficar nessa onda até quando, né? E aí, o que eu fiz? Eu me lembro bem disso daí. Eu e um amigo que nós tínhamos aqui em Amparo, que eu tinha aqui em Amparo, a gente pegou um compasso e colocou aí o pininho do compasso em Amparo e foi abrindo o círculo assim. Tinham sido abertas as inscrições para um concurso do Banco do Brasil e nós fomos abrindo o compasso assim para ver o lugar mais próximo de Amparo que tinha para a gente ir. E o lugar mais próximo que tinha era lá na fronteira de Minas com Goiás. E aí fizemos um círculozinho, caiu lá, eu fui para lá, fiz a inscrição lá, fiz meu exame lá e passei. E aí fui para lá. Aí rodei um pouco aí pelo Brasil. Depois, quando eu não aguentei mais trabalhar no banco, fui trabalhar no judiciário, fui funcionário do TJ de São Paulo durante 13 anos. Mas esse tempo todo escrevendo, né? Escrevendo direto. Aí o que aconteceu? O meu sonho era voltar a estudar, porque à medida que o tempo foi passando, né, eu queria estudar literatura. E queria também estudar história, que era um outro sonho que eu tinha, né? Eu sempre gostei muito de história, né? Aí, quando eu cheguei aqui em Amparo de volta, depois de 25 anos depois, né, disso tudo, né, ter rodado bastante, feito uma porção de coisa, foi que finalmente eu consegui voltar a estudar. Aí fiz meu curso de História, me formei em História, aí fui fazer mestrado, aí consegui fazer mestrado em Literatura, né? Estudar o Graciliano, né? Fui fazer mestrado em História, depois fiz em Literatura, e depois fiz doutorado também em Literatura. E agora, por incrível que pareça, eu andei conversando sobre isso, inclusive, recentemente, com o outro escritor amigo, que é o Menalton Braff, né? Que E está eu por aí, comentava, pelo interior também, né? Que mora aí perto, né? Serrana, né, que ele mora. Ele mora em Serrana, Serrana. E eu conversei com ele a respeito de uma dificuldade que eu estava tendo, porque por conta de ficar na academia um certo tempo, um longo tempo, aliás, né, parece que mudou um pouquinho a chave. Eu estava tendo uma dificuldade imensa em escrever ficção, né? E demorou um pouquinho para eu poder voltar a fazer coisa. Tanto que eu estou trabalhando hoje com muitos projetos que eu tinha já há algum tempo, né? Coisa nova, eu estou começando a pensar em fazer agora, quer dizer, um bom tempo depois. Né? Eu fiquei um tempo travado. travado. E o Menalton falou assim para mim, não, eu falei com ele já faz algum tempo, né? Ele falou assim, não, isso aí leva pelo menos uns 5 anos para você conseguir fazer. Você dá aquela animada, né? Não, você pode ficar tranquilo, daqui uns 5 anos você volta a escrever de novo. Oh, pelo amor de Deus. Sei que foi um caminho longo, viu, Ricardo? Para poder hoje dizer que eu posso trabalhar, escrever à vontade, vamos dizer assim, mas quanto mais tempo você tem, parece que mais difícil fica. É Eu acho verdade. que talvez porque eu gosto de trabalhar sob pressão, não sei. Agora a pressão não está muito grande, não estou trabalhando muito. Fica mais difícil, eu concordo. Eu achei que com a pandemia eu ia trabalhar mais, trabalhei menos. Não funcionou. Então, eu acho E que essa questão você tem razão.
essa questão da pandemia também, né, Ricardo? Na verdade, tudo que está acontecendo mexeu muito com a cabeça da gente, né? entristece a gente, eu E acho. você passou por uma experiência muito negativa, né, Sim, com a sim. pandemia, né? Quer dizer, É. então ainda tem isso aí que também atrapalha um pouco, né? Quer dizer, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que a gente já conversou a respeito, mas eu não perguntei, não cheguei a colocar para você em termos de pergunta, né? Embora o romance Fita Azul tenha feito sucesso, né? Sido finalista do Prêmio São Paulo, que não é pouca coisa, né? Em 2012, você parece ficar mais à vontade escrevendo prosa curta, né? Estou certo? E emendando uma outra pergunta em cima disso, é difícil conviver com o gosto mais geral que privilegia os romances? Como é essa coisa para você, essa coisa do contista não ser, pelo menos para o grande público, tão respeitado como o romancista? Ricardo, eu gosto de contar história, né? Sempre cheio de contar Uhum. história. E eu acho que uma coisa com relação ao conto é que eu comecei fazendo poesia e, e logo em seguida já comecei a escrever conto porque eu acho que a oportunidade que primeiro que eu acho que o conto é um espaço fantástico de experimentação, né? Experimentação formal, principalmente, né? E quando eu comecei a experimentar a leitura de alguns contistas, tipo Cortázar, que para mim É o pai, né? é o meu pai, meu pai literário, né? Cortázar, Borges, esses argentinos todos malucos aí, né? Uhum. Quando eu comecei a experimentar, a escrever contos, eu estava muito mergulhado também em toda essa onda da literatura fantástica, né? Lendo muito, Gabo, lendo, né? sim, lendo muito Gabo, lendo os peruanos, Miguel Ângelo Astúrias, né? todo esse pessoal da literatura fantástica me pegou bastante nessa época, né? E quando eu mergulhei na literatura do Cortázar e tal, eu percebi que essa coisa do fantástico, da literatura fantástica, do conto maravilhoso, era a minha praia, porque era uma possibilidade de, primeiro, tematicamente, assim, vamos dizer, era a possibilidade de você trabalhar com essa questão da dissolução da realidade, né? Assim como esses caras fizeram um pouco isso para mostrar essa realidade que estava se desmanchando por conta de tantas ditaduras, do processo que estava acontecendo na América Latina naquela época, né? Ao mesmo tempo, é interessante você pensar que a realidade, como a gente entende, é só uma das maneiras da gente entender o mundo, né? E que a fantasia, o fantástico, é um universo impressionante para você trabalhar, para você imaginar, para você criar, né? Então eu comecei a escrever esses contos, né? Pensando nisso. Por quê? Por que eu acho legal o conto, né? Primeiro, porque formalmente você tem muita liberdade para trabalhar, sabe? E, em segundo lugar, porque a todo momento as situações estão impressionando, né? A sua imaginação, a sua sensibilidade, né? E na poesia e no conto você pode trabalhar isso aí sem a necessidade de uma estruturação mais ampla, mais demorada, mais cuidadosa, como você tem que fazer com o romance. O Fita Azul, na verdade, começou como conto, né? Eu escutava algumas historinhas que minha mãe contava e misturava com algumas coisas que acontecia comigo. Eu comecei a escrever conto, né? Eu ia escrever algum conjuntinho de contos com isso daí. Só que daí esses contos eles começaram a se aglutinar e acabou se transformando num romance. Mas Uma curiosidade, desculpa te interromper, mas eu não quero perder isso. Como é que está o Fita Azul? Porque foi publicado em alguma editora maior, ele está disponível, quem quiser comprar, é só na estante virtual mesmo ou tem edição nova? é só no estante virtual
que nos armários, eu sempre falo, né, que o escritor ele tem que ter principalmente uma casa com muitos armários para guardar o encalhe, né? Então, os armários aqui estão lotados de fitas azuis empilhadas aqui. Aham. O que aconteceu foi o seguinte, né? Foi Uma hora publicado. dessa você precisa me mandar uns 2 ou 3 aí que eu quero dar esse livro, que é um livro que eu gosto muito. Quero dar para Eu alguns agradeço. amigos aí. Ou se mando. Mando Tá. porque tem bastante aqui. Que bom, que Então, bom. o que aconteceu? O Fita Azul foi publicado pela uma editora, estava entrando no Brasil, aqui é a Babel, uma editora portuguesa, né? É. Fez uma edição muito bonita, um trabalho legal, né? Só que aconteceu o seguinte, o livro saiu, a editora faliu, né? A editora fechou as portas. E tanto que eu queria fazer lançamentos do livro na época e não tinha livro, não tinha exemplar para fazer lançamento. Tive que esperar mais de ano, né, até terminar o inventário, e aí eu pude comprar 2 fólios, uma quantidade X de exemplares. Não pude comprar muito, tinha muita coisa que se estragou, que se perdeu, ficou jogado lá. Eu consegui comprar de um administrador do espólio da Babel uma quantidade X de exemplares, mas eu sei de histórias de vários outros escritores que o livro estava no prelo e não foi publicado. Então, De repente, a gente pode um dia conversar aí, fazer um lançamento do Fita Azul, um relançamento do Fita Azul. Eu acho que merece, porque é um livro tão legal, cara. É um livro que agradeço, merece ser lido. É um livro que não pode ser esquecido, né? É um livro que... Pelo menos para esvaziar os armários, viu, Ricardo? Mas eu agradeço, cara. Eu agradeço. Agora, essa questão que você colocou, né, a respeito do contista, você percebe, eu sempre, me pareceu sempre que havia essa pressão, não digo pressão, mas havia essa concepção do romance como um texto mais elaborado, mais, sei lá, mais peso, né? Uma vez, um parente português meu que já morreu, ele virou para mim e disse assim: quando é que tu finalmente vais virar escritor? Eu falei: por quê? Tu só escreves literatura infantil e juvenil? Isso não é literatura. Tu precisas escrever um romance. Enquanto tu não escreveres um romance, tu não és escritor. Então, isso eu ouvi naquela época, mas você sabe, eu estou escrevendo romance, eu levei a sério, eu falei, não, realmente eu preciso virar um escritor, eu preciso escrever um romance para poder me assumir como escritor. Né? Mas parece que é uma coisa muito generalizada nesse sentido, né? É quase do senso comum, né? que livro é romance. Né? E você sabe, se você pega, por exemplo, eu sou, para mim, o maior escritor brasileiro é Guimarães Rosa. Para mim, a Ieda lá, a Ieda deu torto para mim lá, eu acho que... mas tudo bem. Eu não, o Neto, não eu. Mas para mim estão os três, o Machado, o Guimarães e o Graciliano, os três estão juntos. Estão juntos. Tudo GR, né? GR e MA. MA tem Mário de Andrade. Aliás, falam muito, Edmar, que eu sou neto do Guimarães Rosa. Então, Não, sinceramente, são os escritores os escritores brasileiros, eu gosto muito Mas você gosta do Guimarães do Grande Sertão ou você gosta do Guimarães do Contista? Nossa, então, isso que eu ia dizer, sabe por quê? Primeiro preciso dizer que estudei o Graciliano aí, né? O Edmar fez mestrado e doutorado. Ele fez mestrado e doutorado em Graciliano. Então está perdoado. Só para a Ieda não ficava muito aborrecida comigo, mas assim, nem você, né, Ricardo? Nem você. É verdade, é verdade. Mas, na verdade, o escritor brasileiro da minha predileção, que me apaixona mesmo, como leitor, desde o começo como leitor, sempre foi o Guimarães, né? E aí eu fico pensando no seguinte, para mim o Grande Sertão
é o maior romance da literatura brasileira, na minha opinião. O Grande Sertão é uma viagem literária, sabe, impressionante. É um negócio de imersão, assim, como poucos... Eu acredito que é um privilégio, né, da gente ser brasileiro e de poder ler esse livro no original, né? Porque é um negócio impressionante. Mas você pega um livro como Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, tem uma sequência, é uma sequência impressionante de contos ali, mas você pega os 7 primeiros contos desse livro, é um negócio inacreditável. Como que você vai, sabe, achar que Guimarães Rosa, sabe, como é que você hierarquiza essas coisas, né? Você tem lá Famigerado, você tem lá Terceira Margem do Rio, você tem Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, você tem... E como escreve, como esquecer também, como esquecer o Machado contista também, né? Pois é, né? Como você deixa, sabe? Então eu acho que existe essa coisa como se o conto fosse uma matéria de consumo rápido e fácil, sabe? E esquecível, né? Você pega a Terceira Margem do Rio, por exemplo, aquilo é um negócio impressionante. Você pega, por exemplo, a Missa do Galo, né? Missa do Galo, do Machado, o que é aquilo, gente? Que sutileza, sabe? Tem coisas extraordinárias. Mas você fala assim, Engraçado que mas é curtinho. você pegou o meu conto preferido do Guimarães e o meu conto preferido do Machado. Então é impressionante. Você tem, por exemplo, eu sou fã, assim, apaixonado também pelos Malins, como escritor, sabe? Tem contos, aquele Nove Novena, o certo é que o Osman tem aquela coisa onírica, aquela coisa toda. Mas, cara, aquilo é um negócio inacreditável. O que é a Valovara, né? A Valovara, se você, sabe, é uma série de contos entrelaçados ali. É difícil você caracterizar isso daí, né? Então, eu acho que quando as pessoas colocam o romance como... são coisas diferentes, né? Eu falo assim, a poesia, como diria o Caetano lá, que a poesia é superior à prosa. Eu acho que não cabe muito isso daí. Acho que depende, sabe, depende do escritor que está fazendo, né? E a gente lida com isso, né, Ricardo? Eu agora, por exemplo, eu estava começando a preparar um livro de contos, né? E o Aércio Consolim, né? Um grande amigo, grande escritor também, né? Eu conversei com ele e falou assim, o jeito que ele fala, assim, falou, escreve um romance. E ele é um grande contista também. Escreve um romance. Aí ficou falando na minha cabeça, escreve um romance, os contos já começaram a grudar de novo, capaz de virar romance. Ai, ai. Escuta, falando em conto, o conto O Rei Condenado à Morte, que deu origem a esse livro aqui, né, edição da Penalux, né? Penalux foi sempre generosa com você. Os teus livros da Penalux são muito bem editados, muito Nossa, bonitos, Wilson né? Góes. Nossa, os dois são maravilhosos. Eu também, o meu de crônicas dele, eu gosto muito do trabalho da Penalux, né? Sim, são O muito Conto generosos. Rei Condenado à Morte, que dá título ao livro de contos publicado em 2015 pela Penalux, mostra conhecimento e gosto por futebol. A gente nunca falou sobre isso. É importante para você futebol? Você é um cara que curte futebol? Que ali também, aquilo ali tem muita pesquisa ou é conhecimento seu mesmo? Então, eu sempre gostei nunca fui um craque, mas sempre gostei de jogar futebol. É um esporte que eu pratiquei minha vida toda, foi futebol. Estaria praticando hoje, para desespero das pessoas aqui que gostam do bom futebol, estaria praticando até hoje, mas felizmente para esse povo todo, né? Eu estraguei o joelho, não posso mais jogar. Graças a Deus para todo mundo aí, não posso mais jogar. Eu sempre gostei de futebol, de assistir. E teve uma época que eu sofria muito para futebol. Eu sou palmeirense e ganhando ou Ninguém é perdendo, perfeito, ninguém é perfeito. é perfeito. Agora a Ieda fez aquela cara. Agora a Ieda agora ficou brava. Foi pior do que falar. Mas ela sabe disso, né? Ela vai ter que me perdoar, fazer o quê, né? E eu sofria muito por causa do futebol, eu perdia a noite de sono por causa de jogo, né? E um dia eu falei assim, não quero mais saber de futebol, não quero mais ligar para isso aí. Parei, larguei mão de assistir futebol, não assistia mais nada. Só que daí, quando eu trabalhava aqui em Amparo,
Eu trabalhei com um juiz, que é uma pessoa muito querida, o Dr. Carlos Silos. Se um dia ele assistir, ele vai saber que eu gosto muito dele, é uma pessoa maravilhosa. O Dr. Carlos Silos é um palmeirense fanático. Ele era tão fanático que ele colocava a bandeirinha do Palmeiras na frente, em cima da sala, da mesa de audiência. E ele é um apaixonado. E ele falava para a gente, pô, vamos assistir jogo lá. Ele levava a gente a assistir jogo. Não, vocês vão comigo. Ele queria companhia para assistir os jogos no estádio. E aí, por conta disso aí, eu voltei a me interessar um pouco mais pelos jogos do Palmeiras e tal. Mas eu gosto muito de ver bom futebol. Então, Por isso é que o conto você fala tanto do Santos e tudo. tinha que chegar nisso aí, tinha que falar. Tinha que chegar nisso. Sabia que ele ia chegar. Essa pergunta não é impune. Eu vou dizer que eu gosto de assistir os jogos da Liga dos Campeões da Europa. Pronto, que ali tem futebol bonito. Eu gosto de assistir isso aí. É outro esporte, é outro esporte. É outro esporte. Eu não assisto o jogo na televisão assim mais, mas o que acontece? Na verdade, esse conto parte do Pelé, né? O rei condenado à morte é o Pelé. Por quê? Porque eu estava fazendo uma pesquisa uma vez para uma história e fiquei assistindo repetidas vezes aquele jogo da final da seleção brasileira contra a seleção sueca em 1958, né? O Brasil vence por 5-2, né? Que o Pelé dá um chapéu dentro da área, né? Para fazer um. Né? Pois é, eu fiquei pensando justamente nesse gol. Por quê? Porque eu fiquei pensando assim, olha só, milhões de pessoas ao longo do tempo, né, em toda parte do mundo, assistem a reprise desse lance. Aí fiquei pensando assim, como fica a história do zagueiro sueco que tomou o chapéu, né? Ele se vendo tomando esse chapéu milhões de vezes. Eu falei, que coisa. O Pelé está lá se consagrando. E esse camarada, né? Aí fui atrás da história desse cara, um camarada chamado Gustafsson. Ele era um cara que jogou na seleção, ele jogava na Atalanta, ele jogou na Itália, ele era chamado de Il Professore. Ele era um jogador veterano já e era um jogador consagrado, jogou na Itália. E aí eu fiquei pensando, pô, como será que é isso daí, né? E aí eu achei um camarada, um brasileiro que criava cavalo na Suécia, que era estudioso do futebol brasileiro, do futebol sueco, e mandei umas perguntas para ele me subsidiar um pouco nessa história que eu queria escrever. E aí ele falou assim, olha, você está completamente enganado a respeito disso aí, porque o sueco, pelo temperamento dele, ele não está nem aí. O fato de ele ter tomado o chapéu, não. Ele não está. Se fosse um brasileiro, ia cometer suicídio. Mas não, o sueco, o temperamento dele é muito mais tranquilo com relação a isso. Mas daí eu fiquei na minha cabeça com essa coisa e fiquei pensando, o Pelé, que era um jogador magistral como ele foi, quantos lances do Pelé são repetidos diariamente nas televisões aí pelo mundo inteiro? Eu falei assim, eu quero contar a história, não do Pelé, eu quero contar a história dos jogadores que foram humilhados pelo Pelé. Então, aí fui pegando os personagens. Lembrei do Andrada, que tomou... Lembrou do Andrada. O Andrada aparece bem no conto. Né? O Andrada tem uma história interessante também, porque o Andrada virou agente da polícia lá Argentina, da Argentina, da repressão argentina, né? Inclusive, ele é acusado de ter assassinado 2 militantes lá, né? Então, ele coube certinho a minha história, né? E aí tem aquele lance famoso do Pelé, que é o chamado gol de placa, né? Aquele gol que rendeu uma placa lá no Maracanã por conta do lance que ele fez um jogo contra o Fluminense. Tem aquele famoso gol que não existe imagem, né, filmada, que é aquele gol que ele fez contra o Juventus. Então, eu fui pegando todas essas historiazinhas aí, montei aí uma historinha para contar esses episódios, né, de personagens que foram humilhados pelo Pelé, para tentar ver um pouquinho do outro lado, né, porque o Pelé é gênio, todo mundo sabe, né, agora eu queria, né, quero ver como é que ficou aquele povo todo. Os coadjuvantes. Nem sempre por opção, né, quer dizer, geralmente não por opção. Que legal. Escuta, o
ler o autorretrato, né, que está no espelho esférico, não é isso? O Retrato autorretrato? em espelho esférico. Isso. Do Atlas, autorretrato em espelho esférico, do que está no Atlas do Impossível. Vocês veem que eu tenho tudo do Edmar aqui, né? Tá nesse livro daqui, que é outra edição bonita da Penalux. Essa ficou Isso daqui bonita. de 2017, né? Dedicado também ao Ronaldo Cajano e a Eotânia, né? É um conto. Cadê? A gente tem tempo? Eu acho que daria até, porque é um conto curtinho, eu poderia até, porque eu acho que é legal se eu der uma lida no conto, até para vocês conhecerem um pouco o estilo do Edmar. No princípio, caminhava lento, seu passo imperceptível sugeria imobilidade. Chegava e seguia sem ser notado, paciente e mudo. Sua tarefa invisível notava-se em repentinas surpresas. Assim, a espera, se havia, era eternidades. Mas a ansiedade atirasse nos braços da incerteza. Açoitado por descuido, foi pouco a pouco se fazendo mais presente. Era me voltar e encontrar os sinais de sua passagem em detalhes mínimos. Era apertar a vista para capturá-lo num vislumbre, dobrando uma esquina à frente. E foi ganhando intimidades, mudou-se para a casa ao lado. Depois, mais próximo ainda. Hoje, estende os braços adiante, caminha num andar vigoroso, não demonstra mais qualquer indecisão. Insaciável, devora tudo o que encontra, e o que encontra é tudo, sentimentos, objetos, lembranças, desejos, pessoas, lugares. Onisciente e onipresente, ignora todas as tentativas para tocá-lo ou detê-lo. É pura pressa, voracidade, castigando-me o entendimento, fustigando-me o corpo. Frequento o fundo dos espelhos, de onde me olha e sorri. Eu gosto muito desse conto. Esse conto Agora, esse conto, assim, que é um autorretrato, para mim sugere um pouco, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, uma mudança através do tempo, né? Guardada a proporção de que a gente escreve ficção, né? Você mudou tanto assim, Edmar? O tempo te fez mudar tanto? Fez, Ricardo. Fez mudar bastante. É interessante porque a gente... Esse conto ele traz uma ideia mesmo de uma relação com o tempo, né? O tempo como um personagem que você consegue perceber caminhando à sua frente, devorando espaço, coisa, gente, memória, né? E normalmente a gente vê dessa forma, né? A gente vê essa coisa sutil, daqui a pouco você está lembrando de coisas que ficaram para trás e você não percebeu direito, né? O movimento dessas coisas, né? Ficando para trás. Mas eu identifico alguns momentos da minha vida de mudanças radicais. E essas mudanças não são mudanças tipo mudei de emprego, mudei de casa, me separei ou me casei. São mudanças interiores, assim, em que eu me examino e percebo decisões que eu tomei de me transformar em outra pessoa. Eu não quero mais ser o que eu sou agora, eu quero ser algo diferente. Então, eu percebo em duas ou três situações da minha vida, 2 ou 3 momentos da minha vida em que eu resolvi me transformar. Espero que tenha sido para melhor, mas eu acho que esses momentos trouxeram transformações muito profundas na minha vida, né?
Uma, no momento em que eu me vi sendo carregado pela vida numa direção que eu percebi que eu não queria, eu quis fazer uma operação ali que me custou muita dor e sofrimento, mas que eu consegui. E uma mais recente, em que eu estava meio pelo contrário agora, né? Naquela ocasião eu estava muito convicto do que eu queria, e mais recentemente foi o contrário, eu estava muito perdido e estava precisando me agarrar em alguma coisa, me prender em alguma coisa, né? E, e aí resolvi tomar algumas decisões, assim. Então, essas coisas marcadas, né, de mudança. Eu acho que a partir desses, vamos dizer, desses cortes bruscos, eu acho que eu mudei. Me considero uma pessoa muito diferente. Eu olho para o antes e o depois, eu acho que mudou muito, viu, Ricardo? Eu acho. Não sei. Legal, Eu acho. percebi isso. Rogério, eu vou indo. Não sei como é que você está aí de pergunta, mas eu ainda tenho tanta pergunta aqui. Eu vou fazer mais uma, tudo bem? Beleza. Edmar, eu sei do seu gosto. Essa pergunta eu acho que o Rogério vai gostar. Sei do seu gosto pelo rock, da sua coleção de vinis, do clube de vinil da cidade aí de Amparo. Até que ponto a música é importante para você? Fale um pouco sobre esse gosto. Ah, amigo, eu faço tudo com música. A música, para mim, não vou dizer que é uma inspiração, né? Que parece que você está. A música está presente Você já veio até ver show aqui em São Paulo e não me procurou, que é uma coisa que me deixou muito ofendido. Fui ver um show do seu sósia lá, fui ver o Dave Gilmour. É. Sósia agora, né? Sósia agora. Mas, mas cara, eu, eu trabalho, né? Eu escrevo ouvindo música sempre. Agora, com essa pandemia aqui, eu boto o meu vinil ali, sento na varanda praticamente todo dia, só quando está muito frio, quando não dá mesmo, mas sento ele na varanda para ouvir meus vinis, não sei se é vinis ou se é vinis, mas que seja os discos, né? Cara, isso eu faço praticamente todo dia. Gosto de botar música para escrever, sempre gostei, principalmente a música que assim, que melhor funciona para mim para escrever, não pode ter silêncio, eu preciso de música. Não pode ter letra, porque me atrapalha a pensar, mas eu gosto muito de música, eu gosto muito desse jazz europeu, tipo da ECM, sabe? Eu gosto de um jazz assim um pouco mais tranquilo, ou uma coisa assim mais radical, que é aquela onda do Hearts of Space, não sei se você conhece, é uma rádio americana, de uma música. O pessoal, é uma música ambiente que se fala, né? Essa coisa de música ambiente, New Age, o pessoal ficou meio pejorativo, né? Mas, na verdade, é uma música experimental, bacana para você pensar e tal. Então, ou é isso, ou é esse jazz Europa para escrever. Mas, no dia a dia, se eu saio daqui, vou ali na esquina, eu estou com fone de ouvido, ouvindo música o tempo todo, cara. E a música, ela tem para mim, ela tem as músicas são muito marcadas nos momentos da minha vida, sabe? As lembranças, elas grudam de tal maneira nas músicas que eu acho que todo mundo tem um pouco disso daí, né? Eu não sei se para mim é mais ou menos do que para as outras pessoas, mas as músicas, elas vêm carregadas com certas emoções, certas lembranças de uma maneira muito, sabe, muito íntima. Então, ouvir as músicas é trazer as coisas de volta, é reviver isso daí, para mim, uma experiência assim crucial. Sem música, eu não produzo, eu não vivo, eu não sou feliz. Legal. Deixa eu te perguntar. Você já disse aí para todo mundo que bom, você tem um caminho acadêmico muito semelhante ao meu, né? Mostra algumas voltas antes da conclusão, né? Eu, por exemplo, comecei com a matemática, você começou com ciências biomédicas,
Eu não passei no vestibular de medicina, você fez ciências biomédicas, né? Depois você fez história, antes de chegar ao mestrado e doutorado em letras, né? Que a gente fez praticamente juntos, a gente esteve muito próximo durante esse mestrado e doutorado, né? E o grupo, né, Ricardo? E o grupo Hã? de estudos, e o grupo de Então, um estudos grupo do de Graciliano da estudos que a USP, gente do da Benjamin IEDA. Abdala, que a Ieda estava com a gente lá no grupo de estudos, né? Aquilo ali, Ricardo, ajudou É, demais, viu? Nossa, aquilo ali é, ajudou demais. O Tiago, conhecer o Tiago, vocês todos, nossa, é. sensacional. Você fez mestrado em Graciliano, você estudou o Alexandre. Por que o Alexandre? Porque, veja só, quando eu fui fazer mestrado em literatura, eu escolhi primeiro o orientador, que é o Carlos Eduardo Ornelas Berriel, lá da Unicamp, pessoa, nossa, que me ajudou demais, foi um grande orientador e que me ensinou a pensar texto literário, né? E eu conheci o Berriel antes já de fazer, de assistir a aula dele. Eu queria muito ter esse contato com ele. E aí eu fui conversar com ele, se ele poderia me orientar. E aí ele falou assim, não, eu oriento. O que você quer trabalhar? O que você gosta? Eu falei, eu gosto de conto, teoria do conto. Isso aí não trabalho. Não, então, sei lá, nem o Cortázar, não, isso aí não trabalho. Autor brasileiro. Os Malins. Não, isso aí não trabalha. Aí ele falou assim: olha, tem um autor que eu adoro e que aqui na Unicamp não estou vendo ninguém estudar. Eu acho que é uma falha muito grande, que é o Graciliano. Alguém precisaria estudar o Graciliano aqui e tal. E eu tinha acabado, mas por uma coincidência incrível, eu tinha acabado de reler Vidas Secas. Acabado de reler, coisa de uma semana. Foi um negócio impressionante. Aí eu falei assim, sensacional, eu adoro o Graciliano. Aí ele fez umas perguntas para mim sobre o Graciliano. Acho que ele quis me dar uma testada, ver se eu conhecia um pouco. Eu tinha acabado de ler a obra, então estava fresco na minha cabeça. E ele gostou do que eu respondi, então falou, não, vamos estudar o Graciliano. Que livro você quer estudar do Graciliano? Eu falei, a Angústia. Na cara, falei para ele, a Angústia. Angústia, sem dúvida. Esse livro mexe muito comigo, eu quero estudar Angústia. Ele falou, a Angústia vai dar trabalho para você e tal. Você já conhece toda a obra do Graciliano? Eu falei, praticamente tudo, né? Aí você leu essas crônicas? Não. Você leu? Não. Então você não conhece nada. Vai estudar, então. E aí eu peguei os livros, eu não conhecia a Pequena História da República, não conhecia o Alexandre. Na hora que eu peguei o Alexandre, nossa, foi uma revelação para mim. Falei, aqui está a literatura mágica do Graciliano que eu queria, vamos dizer, a literatura mágica que eu queria estudar e encontrei no Graciliano. E aí, ainda por cima, quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que não tinha material, ninguém estudava o Alexandre. As pessoas passavam pelo Alexandre para dizer, olha, esse livro não é muito estudado, viu? Mas eu também não vou estudar e seguir em frente, né? Então, eu me apaixonei por esse livro. É um livro curto, né? Mas, enfim, encontrei bastante coisa para falar, para pensar sobre esse livro, e me abriu um outro lado do Graciliano que eu desconhecia. Conhecia os romances, conhecia Memórias do Cárcere, infância. A hora que eu peguei esse outro universo da literatura infantil, da literatura fantástica, aí fui para as crônicas. Então, o Alexandre, para mim, foi uma revelação, né? E foi um momento que abriu, que me mostrou realmente quem era Graciliano, né? A grandeza do Graciliano, além daquilo que eu já conhecia, né? Foi uma experiência muito bacana, muito legal. Até hoje é um livro assim que eu leio e releio assim com extremo prazer e embora as pessoas, é que está, né? As pessoas, como a gente sempre conversou, né? Eu, você, Ieda, o pessoal do grupo, né? Como a desvalorização da literatura infantil, né? De todo mundo e do Graciliano em particular, né? São pessoas que não prestam muita atenção em livros como esse, né? Como ele é grande, como ele é complexo, como ele é rico. Maravilha, Edmar. Então, Rogério, eu vou encerrar a entrevista para dar chance para os outros fazerem pergunta também. Edmar,
adorei conversar com Eu você, agradeço. adorei a tua Obrigado. entrevista. Bom demais falar com vocês. Vai ficar gravado aí, eu acho que é bom que as pessoas vão ter acesso depois para ver e rever o que você falou. Foi muito Obrigado, meu legal. amigo. Obrigado. Obrigado, velho. Obrigado, amigo. Obrigado a você. Edmar, olha só, você fez aqui você aproximou duas figuras importantes, então eu quero ver se essa semelhança, vocês estão vendo na tela? A semelhança é essa? É isso aqui mesmo? É isso aí mesmo. Separados no berço, é isso? Exatamente. Eu queria ter o talento dele. Eu não resisti. Quando você falou, eu falei, eu preciso procurar, e achei essas duas. Olha só, Edmar, deixa eu te falar, você está fazendo sucesso aqui no YouTube, muita gente veio te ver. Obrigado. Então eu vou falar o nome aqui de algumas pessoas que mandaram boa noite e mandaram abraço e que gostam da tua obra, e tem uma pergunta. Então, Cristiane Rezende, Regina Maria, Heloísa Helena, Lecione Pereira, Tânia Bertoldo, a pergunta dela, daqui a pouco eu faço, Cássia Janeiro, que é nossa diretora aqui da UBE. Espera aí que tem mais gente, viu? Agora tem 26 pessoas assistindo, já bateu em quase 40 em algum momento aí da entrevista. Ana Lúcia Albuquerque, Heloísa Helena, acho que eu já falei, né? Regina Bassoli, a Maria Mortati, que também é uma diretora da UBE, a Eutânia, que vocês falaram aqui, o Jano, eles estão assistindo a gente. Beijo, Eutânia. Estão mandando beijos para vocês. Vitor Aleixo, Fábio Natariani, seu grande amigo e escritor. Acho que eu falei tudo. Paulo Mauá, nosso querido, Alberto Lucas. Enfim, bastante gente te assistindo. Francisco Rafael, Juju Oliveira, Vitor Aleixo, já falei, Jorge Rabelo, e o Rodrigo Jorge, que é meu amigo e era do grupo de vocês, né? Ele tá contando aqui que fazia parte do... Rodrigo, manda um abraço, Rodrigo. Ilustre flamenguista. Bastante gente, você trouxe bastante gente, viu? Que bom, fico feliz. Então, agora eu vou fazer a pergunta, só um segundo, que como tem muito comentário, a pergunta aqui tá solta. Esse pessoal todo te mandou abraço, diz que gosta da tua obra. A pergunta da Tânia é: qual conto te deu mais prazer de escrever e por quê? A Tânia é uma amiga querida, lá de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Um beijo para ela, viu? Obrigado dela estar aqui assistindo. Eu já escrevi um punhado de conto aqui, né? Mas eu acho que o conto que mais me deu prazer foi justamente esse sobre o qual a gente conversou, que foi esse que dá nome ao livro Que Fim Levou Rick Jones. Justamente porque foi uma imersão muito grande nessas memórias de infância, né? Essa coisa da gente falar da própria infância, né? Já é uma espécie de é um batidão, vamos dizer assim, né? Todo mundo quer contar a infância, mas eu quis mexer um pouco com isso, porque o conto fala um pouco sobre o fim da infância, na verdade, né? É uma historinha interessante, porque vou contar rapidinho para não estender demais aí, né? Quando eu era criança, eu estava lá em casa uma noite e sentado na sala assistindo televisão, e de repente nós vimos na janela da sala um rato, mas era um rato robusto mesmo, não era um ratinho, era um rato poderoso, era um rato monstro ali. E aí aquilo foi um susto, né? E aí o rato estava ali, desceu essa janela, dava para um tipo de um quintalzinho pequenininho que tinha ali, mas nós demos uma volta para procurar o tal do rato. Quando nós chegamos para baixo dessa janela, foi um choque, eu e minha mãe. Não, estavam só os dois em casa, meu pai e meu irmão mais velho não estavam.
Quando nós chegamos ali, foi um choque, porque não tinha um rato, tinha uma porção de ratos. Saía um cano da rua ali, eu não sei o que houve ali, era um ninho de ratos, sei lá. Eu sei que tinha uma quantidade impressionante de ratos, gente, mas era tudo aqueles bichos andando ali. E a minha mãe desesperou, né? Desesperou e não sabia o que fazer. E aí, pá, me veio na cabeça, porque minha mãe tinha uma série de roseiras ali e ficava sempre uma mangueira, um esguicho ali. A ideia foi pegar o esguicho e mandar água nos ratos, né? Aí, pá, catei o esguicho e pá nos ratos, e a mãe vassourada nos ratos. Eu lembro que minha mãe chorava, e eu empurrando os ratos para dentro daquele caninho, foi embora a rataiada, tapei com um tijolo ali, pá, resolveu o problema do rato. Quando meu pai chegou e minha mãe relatou o que tinha acontecido, o meu pai bateu nas minhas costas e falou: muito bem, pá, você agiu como um adulto, não sei o quê, não sei o que lá. Pá, pá, pá. E esse episódio ficou marcado na minha vida porque eu me senti o cara, né? Eu me senti o cara. E nesse exato momento estava acontecendo um processo que era justamente essa história que eu contei para vocês, que era a história do meu irmão, que não queria mais. Um dia ele falou assim: não quero mais ser Rick Jones, não. Pode ficar com o meu chapéu, o cinturão, com o revólver. Eu achei aquilo um absurdo. Como é que a pessoa deixa de brincar? Né? Como que você fala assim, eu não brinco mais? Como assim? Isso para mim era inadmissível. Falei, como que o cara... Aí fiquei, sabe, de cara virada. Adorei que deu o chapéu dele, que era bonitão, né? Adorei. Só que achei um absurdo aquilo lá. Como é que a pessoa deixa de ser criança de um dia para o outro? E, curiosamente, esse episódio do rato, muito tempo depois, me mostrou o que tinha acontecido com ele, né? Porque daquele momento em diante, as coisas parecem que perderam um pouco a graça, as brincadeiras, tudo, né? Parece que quando meu pai me tratou ali, mostrou para mim que eu tinha tido uma atitude, né, de adulto, vamos dizer assim, aquilo parece que mudou alguma coisa, né? E aí eu fiquei pensando juntei um pouquinho com aquela história do flautista, né? Do flautista de Bremen, que encantava os ratos e, na verdade, ele estava levando a infância embora, né? Levando as crianças embora. Então, fiz uma mistura disso aí tudo, mas é um negócio que ficou muito marcado, essa questão do fim da infância para mim, sabe? Como eu senti, como eu lamentei esse fim da infância, mas de repente muda um negócio em você e é irresistível, né? É irreversível. Acho que por isso que eu gosto dessa história. Legal. Tem bastante gente perguntando lá no YouTube, mas a gente tem aqui na sala a Raquel Naveira, então eu vou fazer o seguinte, a Raquel vai fazer a pergunta, ela pode abrir o microfone dela, está sempre conosco aqui. Boa noite, querida Raquel. Aí depois eu volto para o YouTube. Pelo que eu estou entendendo, o Nicodemos também tem uma pergunta, né, Nicodemos? Está com a mão levantada. Já eu vou fazer assim. Então, primeiro a Raquel, depois eu faço umas 2 ou 3 lá do YouTube e depois a gente volta para o Nicodemos. Boa noite a todos. Já estava sentindo muita saudade das nossas terças-feiras literárias. E, Edmar, muito bom ouvir você, sua trajetória. E quando você falou de duas coisas que foram também meus caminhos e que eu amo, que são a confluência, vamos dizer assim, da história com a literatura. Você chegou a fazer mesmo curso de história e, pelo que eu vi na pós-graduação, você já entrou na área da literatura. Mas eu pergunto, na história, quais foram, assim, alguns temas que mais chamaram sua atenção na história do Brasil ou na história universal? E algo que serviu de pano de fundo histórico para os seus livros? Raquel, obrigado, viu? Obrigado pela pergunta. Então, o que me chamou a atenção sempre, principalmente o que me chamou a atenção quando eu comecei a fazer o curso de História, foi justamente o campo da filosofia da história, né? Para mim foi eu acho que, não sei, para muita gente da minha geração, né? A história é aquela coisa que estava no livro lá, né? Fulano, a batalha de não sei quem, a queda de não sei o que mais, o rei fulano de tal. E quando
quando eu comecei a aprender e a entender, primeiro, a participação das pessoas comuns nos processos históricos, né? E segundo, como essa questão da construção da verdade dentro da historiografia era um negócio importante, essas coisas mexeram demais comigo, né? Tanto que o meu curso de História, ele foi um curso... eu queria fazer bacharelado, houve uma alteração no curso, eu acabei fazendo licenciatura, e na metade do curso, houve um problema com a instituição lá, não teve um problema, foi uma alteração de direcionamento, e uma série de professores que eu admirava muito acabaram saindo, por conta de problemas orçamentários, problemas lá de adequação para determinadas exigências do MEC, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o curso mudou completamente. E, então, da metade do curso em diante, ficou faltando para mim muita coisa daquilo que eu estava gostando de estudar e de aprender, né? Então, o que eu fiz? Quando eu terminei o curso de História, eu fiz uma especialização. Fiz uma especialização em História Cultural. E nessa especialização, a gente mergulhou muito nesse universo, sabe? Da música, dentro do significado da música dentro da história. A gente estudou as cidades, né? A transformação das cidades. A gente, assim, campos da cultura, diferentes campos da cultura ligados ao ensino da história, né? E quando chegou ao final do curso, eu tinha que apresentar um trabalho e nessa época eu tinha vários interesses, né, muito amplos, né? Aquela questão da metodologia, né? Da disciplina de metodologia, que assim vai direcionando você a escolha de um tema, né? A maneira de trabalhar. Aquilo ali estava assim me incomodando um pouco e eu lembro de ter conversado com um professor que era o João Miguel, que era meu professor de filosofia de história, né? Que acabou assim, me ajudando muito nessa questão da metodologia. E ele disse o seguinte para mim, falou, olha, aí eu apresentei para ele um monte de ideia que eu tinha, um monte de tema, eu quero estudar a Guerra do Paraguai, quero estudar não sei o quê. Ele falou para mim, olha, essa ideia que a gente tem de pegar os grandes temas, né? Muitas vezes é enganosa, né? O que é interessante, o que às vezes desafiador você fazer, é você partir de alguma coisa que está muito próxima a você. E pensar a história a partir disso, né? Não você quer construir construir um texto, construir alguma coisa em cima de um fato que é bastante estudado. Pega alguma coisa pequena que você conhece e trabalhe esse tema, sabe? Um tema original, trabalhe isso daí com profundidade, que você vai tirar desse pequeno episódio, né? Pequeno entre aspas, né? Você vai tirar desse episódio as conclusões que você precisa para pensar a história realmente. E daí eu fiz o seguinte, eu trabalhei com a história de um teatro que teve aqui em Amparo, um teatro que foi inaugurado em 1890, é um Teatro João Caetano, o nome era ilustre, né? Teatro João Caetano, Amparo, em 1890, era uma cidade extremamente próspera por conta do café, né? Amparo foi uma cidade muito rica, né? Por conta do café, e construiu esse teatro, que era uma fachada, uma réplica do Scala de Milão, e foi inaugurado com La Traviata, e assim, vinham companhias de São Paulo se apresentar aqui. Só que isso aí durou muito pouco, né? Com a decadência econômica, sei lá, geral, que a região estava sofrendo naquela época por conta da quebra aí do café, né? Que já estava em decadência, né? O teatro foi ficando, né? Foi ficando esquecido, né? Essas próprias grandes companhias que se apresentavam foram perdendo espaço para aquelas companhias de variedades, depois para o próprio cinema, né? Que estava começando. Então, eu quis trabalhar justamente isso, que foi uma coisa que já começou a mexer comigo na época, que é essa questão do mecanismo de construção da memória da gente, né? Por que o teatro foi
o teatro acabou sendo demolido na década de 70, virou sede do partido político, virou um monte de coisa, ficou largado para as traças lá, né? Por que esse teatro foi demolido, né? Por que ele não importava mais para as pessoas? Por que ele não significava mais, né? Então, essa questão dos mecanismos, dos gatilhos da memória, como é que funciona isso aí da preservação. E foi aí que eu acho que até trabalhar com esses temas acabou me fazendo pensar um pouquinho no Fita Azul, né? No Fita Azul, que trabalha um pouco a ideia de como que a memória se constrói, né? Acho que foi mais ou menos isso, Raquel. Não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu respondi demais. Sim, muito obrigada, Edmar. Eu que agradeço, Raquel. Abraço grande. Obrigado para você também. Raquel, obrigado pela pergunta. Sempre bom ter você aqui. Também estávamos com saudade de você. Olha só, Edmar, algumas perguntas agora um pouco mais rápidas, que sempre aparecem, né, das tuas preferências literárias. Então, o Paulo Mauá pergunta, dos estrangeiros, contistas, quem você destacaria? Cortázar, Borges, os argentinos, né? Uhum. Gosto do Ricardo Piglia também, principalmente, dos estrangeiros, principalmente esses três, que foram os caras que me influenciaram. Mas eu gosto também do Guy de Maupassant, gosto do Tchekov, gosto dos russos também, gosto bastante, mas principalmente esses dois argentinos, Borges e Cortázar. Isso aí, para mim, estão lá no topo. Legal. Essa pergunta, acho que, não sei se eu falei, é a pergunta do Paulo Mauá, que é nosso diretor aqui da UBE. O teu amigo e meu também, Rodrigo Jorge, pergunta o seguinte: a linguagem acadêmica, especialmente a linguagem dos textos de crítica, influenciou teu processo criativo ou você consegue separar da literatura? Acho que você falou um pouquinho, né? Se você puder falar mais um pouquinho dessa questão da linguagem. Eu acho, eu acho que, na verdade, eu acho que eu converso às vezes com o Ricardo sobre isso, né? Eu acho que o grande, para mim, né, a grande dificuldade do texto acadêmico é a necessidade da referência, né? Você tem que construir uma ideia, né? Você tem que trabalhar com o conhecimento que existe a respeito do tema que você está trabalhando, você tem que trabalhar com o conhecimento que existe e, a partir disso daí, você, né, criar algo novo, no caso do doutorado, ou você discutir esses temas, né, abordá-los, mas sempre com uma questão muito criteriosa, uma questão de muito método, né? E a literatura dá uma liberdade para você fantástica a esse respeito, né? Você trabalha os seus temas da maneira que você bem entender, né? Você pode virar de ponta cabeça a própria linguagem, né? Sem que haja prejuízo algum. Então, eu senti... Oi, pois não. Desculpa te interromper, só amarrando, porque tem a ver com exatamente o que você está falando. O Jorge Rabelo Mendes pergunta, onde fica o crítico quando o autor aparece? Acho que é isso mesmo que você está respondendo, né? Pois é, porque eu trabalhei... Quando eu estava fazendo algumas disciplinas do doutorado, no começo do meu doutorado, eu tive assim uma espécie de vamos dizer assim, uma divergência com uma orientadora que eu tinha, mas ela me convidou, falou, olha, então vamos fazer o seguinte, estava terminando o Atlas do Impossível, ela falou, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma apresentação aqui sobre... O livro estava praticamente pronto. Ela falou, vem aqui falar como autor. Porque estavam discutindo questões bem profundas a respeito da crítica literária, enfim, a nossa temática era bastante teórica, né? Então, ela falou, você vem aqui falar como autor. E foi uma discussão muito bacana, porque eu acho que você pode, né, escrever literatura, né, ser criativo e, ao mesmo tempo, você trabalhar teoricamente os textos e tal. Mas, no meu caso, particularmente, esses universos sempre tiveram muito distintos, muito distantes, muito separados, né? Obviamente, eu aprendi muito com a vida acadêmica e trouxe muito dessas informações para compor algumas coisas, sabe? Mas para jogar dentro do texto literário. Eu não posso dizer que essas coisas se misturaram. Eu acho que, no meu caso, ficou muito separado, muito separado. E eu confesso, né, como sempre falo para as pessoas, que
o texto acadêmico ele me traz um certo sofrimento. Me traz um certo sofrimento, Rodrigo, porque essa necessidade da referência acabou me deixando um pouco, sabe, um pouco triste às vezes, sabe? Eu É queria me irritante. soltar um pouco mais, né? É irritante. Angustiante, angustiante. Angustiante, né? Então eu acho que ficou sempre um pouco separado, né? Estavam sempre competindo, né? O teórico aqui e o escritor do lado de cá, né? Então eu acho que o escritor está um pouco mais feliz hoje, muito embora eu não possa renegar em momento algum tanto que eu aprendi dentro da academia, muito, muito mesmo, foi muito precioso e eu não renego de forma alguma. Porém, na hora de criar mesmo, o escritor está um pouco mais feliz sem ter que fazer referência hoje. Olha só, o Jadson Neves te manda um Amigo parabéns querido, pela aula de vida e literatura e te manda um grande abraço. amigão. A Lívia e mais gente antes, porque tem muito comentário. Como eu disse, você trouxe uma turma boa, viu, Edmar? Que bom. A Lívia Costa diz que você é um grande escritor e a ideia que o Ricardo deu, muita gente apoiou a ideia de relançar o Fita Azul. o Fita Azul, exatamente. A Lívia Costa está dizendo, é um livro memorável, merece ser relançado. A Lívia é muito querida também. Nossa, a Lívia é querida. Lá de Fortaleza, está lá em Fortaleza. A Heloísa Helena te pergunta, então, se eu não me engano, essa aqui é a última pergunta. O pessoal que está no YouTube, eu acho que eu fiz todas as perguntas que estavam aqui. Se eu não fiz, alguém aí me dá um sinal. A última pergunta do YouTube, depois é o nosso querido Nicodemos. Você já leu os contos de F. Scott Fitzgerald? Algum te marcou em especial? Você gosta dele? É uma pergunta da Heloísa Helena. Você sabe que, olha, eu tenho uma memória horrível. Deve durar uns 10 minutos, mais ou menos, da minha memória, no máximo. Eu tenho a lembrança de ter lido os contos do Fitzgerald. Tem um livro dele aqui, inclusive, na estante. É do Fitzgerald a história do Benjamin Button? Não. Não é, né? Não. Não é. Mas, Olha, então... Pode falar. Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Vocês me perdoem, porque a minha memória é muito ruim. Tá? Scott Fitzgerald é o Grande Gatsby, né? Sim. Então, eu tenho lembrança de ter um livro do Fitzgerald aqui na estante, mas me perdoem, mas eu não tenho lembrança das histórias. Benjamin Button não é do Melville? O conto é do Fitzgerald, sim. É? O conto é do Fitzgerald, sim. E o conto, na minha opinião, né? O camarada fez uma obra-prima lá com o filme, porque o conto ele é muito diferente, ele é muito simplesinho, né? Ele é um conto muito breve, muito simplesinho, e o livro é uma coisa, né? Evidentemente, são linguagens diferentes, claro, mas eu gostei muito mais do livro do filme do que do conto, né? O conto, eu lembro que eu comprei na época esse livro justamente por causa desse conto, mas não me pegou. Eu não me recordo também se existem, se me perdoe, Luiz, se existem outros contos assim de qualidade no livro, eu não consigo me lembrar. Honestamente. A Tânia está dizendo que você é muito carismático, tem muitos amigos e que todo mundo sempre aprende com você e agradece a oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Ricardo, aconteceu uma coisa inédita hoje que eu preciso registrar lá no YouTube. Elogiaram o entrevistador. Obrigado. Com muita justiça, com muita justiça. Então, eu acho que eu li todas as perguntas. Não, tem uma última e aí a gente vai para o nosso querido Nicodemos. É muito difícil criticar o próprio trabalho literário, tendo a formação em literatura. Essa pergunta é do... desculpa. Essa pergunta é do... Desculpa, do Jorge Rabelo Mendes. Eu acho que a gente já faz uma crítica feroz, né? Na hora que você está escrevendo, né? Porque ali
Azevedo, eu sou extremamente crítico com as coisas que eu escrevo. Nossa, é um sofrimento, porque a coisa não anda, fico enroscado, às vezes, em umas coisas, às vezes, numa frase, às vezes, numa palavrinha que eu quero trocar. Então, essa crítica, eu acho que você exerce já no momento da criação, né? Depois que está pronto, eu, pessoalmente, também não gosto de ficar olhando muito, não. Enquanto não publica, você vai mexendo. Eu tenho um livro pronto, já faz uns bons anos, uma história de cangaceiro, que hoje eu gosto, até gosto, né? Já desgostei muito, mas hoje eu até gosto. Era um livro de quase 200 páginas, hoje era uma novela de 80. E tanto que a tesoura funcionou ali, foi jogando coisa fora, jogando, daqui a pouco vai desaparecer, por isso que eu não estou lendo mais ele. Então, eu acho que eu, em particular, sou muito rigoroso com relação a isso. Agora, essa questão crítica no sentido mais acadêmico, para mim, não funciona dentro do meu próprio texto, porque, como eu falei, né, tá bem separado. Aí eu mando sempre para as pessoas darem uma olhada. A minha Regina aqui é sempre uma das primeiras leitoras, né, se não é a primeira leitora. Esse meu grande amigo Jadson também, sempre conto com a tesoura dele lá, né, com os olhos de águia dele para criticar, para olhar. E queria fazer uma homenagem aqui também para uma pessoa que é uma pessoa muito querida, o escritor Luiz Roberto Guedes, poeta, figuraça, letrista, figura maravilhosa, uma pessoa que eu gosto muito. Esse cara me ensinou, aprendi muito com ele, conversando, mandando textos para ele, que ele criticou sempre com muita generosidade, com muita paciência. Esse cara me ensinou muito, muito sobre como criar, como cuidar do texto, sabe? Queria deixar registrado isso aí, que é uma pessoa muito querida. Mandar um abraço para ele, se ele estiver assistindo. Legal. Muito bem, não teríamos uma maneira melhor de encerrar a noite de hoje com uma pergunta do nosso querido e saudoso Nicodemos. É você, Nicodemos. Saudoso Prazer, é bom. amigo. Opa, saudoso é bom. É o desaparecido, né? Apareceu, reapareceu. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Realmente, esse ano é um ano terrível para todos nós, e para mim em particular foi muitas perdas. Estou tentando submergir. É uma alegria estar com o Edmar Monteiro Filho, grande escritor, grande ensaísta, né? Quero agradecê-lo de público o belo pós-fácil que ele escreveu para um lançamento da nossa editora Letra Selvagem, um novo lançamento aí, do autor Leandro Carlos Esteves, né? Memórias de um melancólico delirante, que está no prelo, viu, Edmar? Com seu belo pós-fácil, vai sair no pós-fácil, porque é demais. Não daria para sair com prefácio, senão o cara não ia querer ler o livro. Só o teu pós-fácil já ia consumir toda a energia do leitor. Mas eu queria apenas assim registrar que o Edmar me surpreende muito. Não conhecia, nunca tinha ouvido o Edmar falar, embora sejamos amigos, né? Por correspondência. Ele fez a resenha de um dos meus romances que publicou na Lereias, né? E é uma curiosidade que eu tenho, como que um intelectual, um escritor desse porte, né, consegue, né, ficar numa cidade como Amparo, ali, né, escrevendo uma bela coluna que deveria ser reproduzida nos grandes jornais brasileiros, né, sobre literatura, obras de arte, com conhecimento, com profundidade e numa linguagem acessível, né? Eu quero te elogiar, Edmar, por isso, com essa tua postura digna, né? Rara, porque geralmente as pessoas querem estar sob os holofotes, né? Querem mostrar o que não tem, muitas vezes, e você, com essa sua simplicidade que foi estampada aqui nessa entrevista, né? Realmente você, para mim, confirma a impressão que eu tinha de você. Eu queria, não é bem uma pergunta, a pergunta que eu faria, já fizeram, os companheiros aí já fizeram, essa relação entre crítica e ficção. O Edmar diz que não tem memória. É interessante isso, né? Porque quando a gente lê os textos, quer
frutos de pesquisa, quer os ficcionais, ele vai nas minúcias. Então, eu fico perguntando como que é, né, não ter memórias, eu também tenho memória muito fraca, né? Como é que a gente resolve isso ao fazer um texto, quer de ensaio, que pressupõe pesquisa, né? Conhecimento acumulado e tal, né? Organização, né? Do conteúdo, e a ficção, né? A ficção lida com a mentira, né? Com a invenção, então é mais fácil de resolver. Então, muito obrigado, Edmar, obrigado, Ricardo Ramos Filho, né? Que está proporcionando ao Brasil essas entrevistas, esses momentos raros, né? De descoberta de grandes talentos e valores, e de confirmação de outros, né? Muito obrigado, queridos. Beijo para você, Nicodemos. Queria agradecer demais ao Nicodemos pelas palavras carinhosas, pelo carinho. O Nicodemos é uma pessoa muito querida mesmo, sabe? Toda vez que a gente conversou, ele sempre foi muito generoso, muito amigo. Então, também estou tendo a oportunidade de, não vou nem dizer pessoalmente, né? Porque não é pessoalmente ainda, mas nós estamos, pelo menos, a gente está se vendo um pouquinho, podendo conversar um pouquinho. É um prazer, uma alegria. Eu agradeço demais pelas suas palavras, viu, Nicodemos? Eu não sou tudo isso, não. É só a questão Primeiro, essa questão da organização é um pouco... É o que salva, né? É o que salva porque minha memória, ela registra algumas... acho que para todo mundo é assim, né? Registra coisas que você nem imagina que estão registradas ali, e às vezes você vai buscar coisas que você precisa e não acha. Então, eu sou muito minucioso com a relação da organização. Eu tenho muito papelzinho para todo canto, daqui a pouco eu pego essa papelada toda, digito tudo, meu computador tem muita coisa aradinha, né? Muita trecho de coisa, ideias que eu pego, e sempre que eu vou escrever essas colunazinhas, né? Eu procuro, vou atrás dessas coisas, sabe? Antigamente eu guardava muito em pasta, tem uma papelada imensa guardada aqui. A Regina daqui a pouco vai me despejar de tanto papel guardado que tem aqui. Mas essa coluna é uma oportunidade, né, para mim de estudar, né? Estudar os autores, estudar os livros, poder ter contato com livros bacanas, como os livros do Nicodemos, o livro do Carlos Esteves. As pessoas, né, falam, saiu tal livro, às vezes você tem oportunidade de ler. Sempre é gostoso você escrever para dialogar com o autor, dialogar com a obra, né? E a proposta da coluna é justamente essa, né? Ligar, às vezes, fatos do cotidiano à literatura, desmistificar um pouco essa coisa, né? Que hoje nós estamos aqui dentro né, de uma instituição de escritores e tudo. Para a gente isso não existe essa postura, mas tem muita gente, às vezes, principalmente eu me recordo de quando eu fiz essas viagens através do projeto Viagem Literária, quando você vai pelo SESI, andar aí pelo interior do estado, conversar com as pessoas. Quando você fala em literatura, né, literatura é sempre um negócio complicado, chato, difícil, sem contato com a realidade, né? Então, essas colunas, elas têm essa proposta, né, de pegar ideias, fatos cotidianos, aí, tentar colocar a literatura, sempre fazendo uma liga aí para mostrar para as pessoas, falar um pouco dos livros, é claro, né? Mas mostrar para as pessoas que dá para a gente pensar criativamente a partir da literatura, que a literatura é conhecimento, que a literatura é um aprendizado, né? Essa é a proposta, né? Aqui, o Jornal de Amparo é um jornal modesto, vamos dizer assim, né? Mas é o veículo, e o pessoal muito generoso, inclusive, de abrir o espaço lá para mim acho que desde 2009 eu escrevo essa coluninha aí, quinzenalmente. Então, tá lá, tem muito livro, muita leitura, mas é bacana, é um exercício bom, é um aprendizado muito bom também, e principalmente a concisão, né? Porque vocês já perceberam que eu falo muito. Então, ser conciso na hora de escrever também é um desafio, né? E ali eu tenho 700 palavras, então tem que caber em 700 palavras ali. Sempre passa um pouquinho, mas... Legal. E obrigado, viu? Só agradecer mais uma vez ao Nicodemos, viu, Nicodemos? Obrigado, viu, amigo? Prazerzão. Ô, Edmar, as nossas despedidas funcionam assim. Eu vou colocar na tela os próximos entrevistados
Eu já quero fazer... Hoje eu agradeço a todos que estão aqui, mas eu quero agradecer especialmente as pessoas que estavam no YouTube, que a coisa está muito animada lá. Depois eu te mando o link, Edmar, para você, porque assim, não dá para ler aqui todos os elogios que te mandaram você é realmente muito, muito querido. Eu vou colocar aqui na tela, então, Edmar, as próximas entrevistas, a nossa agenda. Aí o Ricardo se despede, você se despede e eu fecho. Pode ser assim? Coisa rápida de pouquíssimos minutos. Pessoal, nossas próximas entrevistas, retomamos, né? Agora vamos até o fim do ano. Semana que vem a gente ainda não confirmou, né, Ricardo? Aquele professor, eu acho que não está confirmado, então não vou falar. Quem que seria o professor? Pode falar. O Pasquale. Está confirmado. Está confirmado. Então, desculpa, confirmado. Eu é que a minha informação estava atrasada. Então, dia 3 de agosto, semana que vem, professor Pasquale. Já estou fazendo a lista de perguntas para ele, sou professor de gramática, né? Então, fazer aqui reeditar a nossa língua, eu pergunto para ele as coisas. Tá. Você que vai entrevistar e a gente já precisa começar a anunciar, porque é uma pessoa que vai trazer bastante gente. Vai trazer bastante gente aqui para a nossa entrevista. No dia 10 de agosto temos um evento especial, a gente vai fazer uma homenagem a Jorge Amado, vai ter o Antônio Torres, né, da Academia Brasileira de Letras, que já foi nosso entrevistado aqui, familiares do Jorge Amado. Quem mesmo, Ricardo? Janaína, vai estar Janaína Amado, a Paloma, que é filha. Isso. Vai estar quem mais? O Antônio Torres, você, eu, e tem uma... Puxa vida, me fugiu. Rita, da Fundação Jorge Amado. Da Fundação Casa de Jorge Amado. Não é a Rita, não. Bom, agora me fugiu o nome. Minha cabeça está horrível. Não tem problema. Semana que vem a gente divulga os nomes de todos os presentes, mas vai ser uma terça literária diferente, né? Então, vai ser um outro link, porque é um evento maior que com participação de várias pessoas, vai ser mais uma mesa, não vai ser entrevista, mas a gente vai fazer essa homenagem ao Jorge Amado. E no dia 17 de agosto, Leila Ferreira. Ricardo, sua despedida com o Edmar. Bom, gente, foi um prazer enorme passar esses momentos aqui com vocês e com o Edmar. Eu tinha certeza que ia ser uma entrevista deliciosa e foi. Muito obrigado a todos. Um beijo para você, Edmar, um beijo na Regina. Foi muito especial estar com você. Obrigado por ter aceitado o convite da UBE e vamos ver se a gente se vê o mais breve possível, que eu estou com saudade. E um beijo para todo mundo que está aqui presente. Edmar, por favor. Queria agradecer, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui tão bem acompanhado, né? Tanta gente bacana, tantos grandes autores. Agradecer demais ao convite do Ricardo, muito honrado de poder estar aqui. Desculpa se eu falei demais, né? Porque é um problema, né? Ainda mais agora que a gente está tudo isolado, abriu uma portinha para falar, aí ninguém segura. Mas agradeço demais ao Rodrigo também. Agradeço a todos vocês, gente, pelo carinho, todo mundo que estava assistindo. Obrigado mesmo. Foi uma oportunidade muito especial. Estou muito feliz. E um grande beijo para o meu amigo Ricardo aí, que a gente se encontre logo, que eu estou com muita saudade dele e da Maristela. A alegria e a honra é toda nossa, viu, Edmar? Foi maravilhoso. Em nome da União Brasileira de Escritores, eu te agradeço e me despeço de todos que estão aqui. Até a semana que vem. Boa noite. Gente, muito obrigado. Até logo. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Lucindo. Foi bom ter vocês aqui, gente. Obrigadão. Estamos encerrando.
Então, obrigado a todos, obrigado especialmente ao Edmar. Obrigadão. E vou então encerrar a nossa sala, tá bom? Boa noite a Boa todos. noite, Rogério, Edmar, Ricardo, Vem com Deus. amigos, Beijo no seu Raquel coração. Naveira. Foi muito bom te ver.